Sérgio Moro realmente é muito ingênuo. Ele que traiu os seus eleitores para se salvar nesse mundo político. Mas agora ele acaba de descobrir da péssima maneira que lealdade é uma coisa que não existe neste meio. Sérgio Moro que cometeu um erro gravíssimo e isso pode custar a sua própria liberdade. Isso porque o Supremo acabou de tornar o Sérgio Moro como réu por fazer uma piada sobre os ministros iluminados do Brasil. Sim, o STF que decidiu por unanimidade tornar réu o ex-juiz da Lava Jato e atual senador, o Sérgio Moro. Sérgio Moro que agora está sendo investigado por uma suposta calúnia contra o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Vale lembrar que o próprio Gilmar Mendes é um dos maiores críticos da Lava Jato e do próprio Sérgio Moro. Quem apresentou essa denúncia foi a então vice-PGR, a Lindorra Maria Araújo. Ela mesma que afirmou ao STF que o Moro cometeu crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, ao sugerir que o ministro pratica corrupção passiva, e por isso pediu não só a prisão do Sérgio Moro, mas como a perca do mandato do senador. E caso ele seja condenado, isso pode resultar em uma prisão de mais de 4 anos. Ixi. Pois é, Sérgio Moro, ele que tentou abraçar o ninho de vespa na tentativa de não ser picado, mas no final acabou sendo picado. Mas estamos falando em democracia. Segundo um portal de notícias, ICL Notícias, a Juliana Del Paiva afirmou que a Carmen Lúcia vetou a presença de Bolsonaro em sua posse na presidência do TSE. A Carmen Lúcia que teve apoio inclusive da maioria dos integrantes da corte. Essa mesma posse que foi recheada de referências e indiretas ao próprio Bolsonaro e grandes elogios ao papel desempenhado pelo Alexandre de Moraes na corte. Desejo tudo de bom, que faça um trabalho com independência, que consiga fazer um trabalho até no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas para reparar algumas posições do TSE num passado muito recente. Para começo de conversa, TSE não deveria nem existir. Não existe em outros países. É uma estrutura B de bola aí de índio, bilionária, que poderia ser feito pela Justiça Eleitoral dos Estados, Justiça Federal, como acontece em muitos países, que se mobilizam órgãos para fazerem uma eleição. E o Brasil pega o dinheiro do pagador de impostos, bilhões de reais todos os anos, para manter uma estrutura. E eu já tive no prédio do TSE, é um negócio, uma obra faraônica. Eu vou abrir aspas aqui para o discurso da posse, que ela diz: a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade da democracia. A mentira das plataformas é um instrumento de covardes e egoístas. Fecha aspas da ministra Carmen Lúcia. Eu não sei realmente em que mundo ela vive, mas ninguém que tenha um mínimo de bom senso e responsabilidade pode defender qualquer mentira, seja ela feita aonde for e por quem for. E para cuidar desses abusos, já existe uma farta legislação brasileira. Mas, acima de tudo, numa sociedade democrática, deve prevalecer o direito à liberdade de expressão, tão assegurada por nossa Constituição em seu artigo 5º e 220. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição, Constituição brasileira. Pode existir algo mais explícito do que esse texto? Apesar de elaborados pelos constituintes em 1988, continua extremamente atual e eficaz nesses tempos contemporâneos da internet e redes sociais, sim. A ministra, em seu discurso, também fez rasgados elogios ao desempenho do seu antecessor, o ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão disparado de pedidos de impeachment, aqui são 25, por abuso de autoridade. Não vou me deter sobre os abusos praticados através do famigerado inquérito das fake news, onde ele atua como acusador, investigador, julgador e muito mais coisa.
Não vou também me referir aos abusos cometidos no processo dos atos violentos de 8 de janeiro, onde cidadãs e cidadãos detidos portando uma bandeira do Brasil e uma Bíblia foram condenados a mais de 15 anos de prisão como se fossem perigosos terroristas. Eu vou aqui apenas relembrar alguns dos abusos cometidos por Moraes durante as últimas eleições presidenciais, onde o TSE funcionou praticamente como um partido político a serviço de uma candidatura específica. Foram feitas 42 proibições contra Bolsonaro e apenas 6 contra Lula. Durante as 42, um depoimento do governador de Minas Gerais, Zema, que simplesmente mostrava dados públicos a respeito do desastre causado pelo governo do PT no seu estado, Minas Gerais. Ou seja, ele tinha lugar de fala. É um governador dizendo o que aconteceu na gestão petista. Outra foi a proibição do jornal Gazeta do Povo de veicular matéria jornalística sobre as amizades de Lula com ditadores sanguinários, como Daniel Ortega na Nicarágua e Nicolás Maduro na Venezuela. Ainda outra, proibindo a Jovem Pan de fazer qualquer referência a Lula como ex-presidiário ou corrupto. Isso depois de todos os gravíssimos escândalos, como os milhões do Mensalão e mais tarde os bilhões, B de bola e de índio, do Petrolão, que resultou na sua condenação a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Que esses abusos de autoridade cometidos por alguns ministros do STF ou do TSE só terão fim, repito, só terão fim quando o Senado Federal, essa casa digna, 200 anos, bicentenária, finalmente deixar de ser omissa e cumprir o seu dever constitucional, abrindo o primeiro processo de impeachment. Vai ser pedagógico. Análise. É a única coisa que nós podemos fazer para o reequilíbrio entre os poderes. Já foi tentado de tudo. Conversa, tudo. Está faltando esse pedido de impeachment ser analisado, que é dever constitucional nosso. Até lá, temos que pelo menos continuar exercendo o nosso direito de fazer as devidas críticas em defesa da liberdade de expressão e da imparcialidade da justiça brasileira. Inclusive vai ter um evento, dia 9 de junho, em São Paulo, programado aí, que transcende questões partidárias, que eu só não poderei ir, porque já tenho outros compromissos, mas é muito importante que o povo brasileiro continue se manifestando nas ruas. Mas cuidado em comentar do que você acha, porque já não está nem mais podendo fazer piada nesse Brasil. E os tais professores e os servidores públicos, eles continuam fazendo greve há mais de meses e continuam sendo completamente ignorados pelo governo do Lula. Os sindicatos que afirmam que é inadmissível que o governo do Lula não aceite negociar com docentes de 60 instituições federais que estão em greve em todo o Brasil. Servidores que estão revoltados com o governo do Lula porque estão sendo completamente ignorados e estão usando isso como desculpa para fazer uma bagunça terrorista aqui no Paraná. Mas como essa gente é de esquerda, não serão tratados como terrorista e muito menos recebendo ordem de prisão de mais de 17 anos. Olha, primeiro a greve é ilegal, né? A justiça já decretou a greve ilegal, baixíssima adesão. As aulas hoje, na sua grande maioria, todo mundo, os alunos, tendo aula normal, isso que é um bom sinal, uma demonstração da maturidade dos nossos professores e diretores de entender que os sindicalistas, né, fizeram um monte de fake news sobre o projeto que está sendo votado, que é um projeto que já acontece na Inglaterra, no Canadá, já acontece em outros países, que nós estamos trazendo daquilo que é o mais moderno para a nossa educação, justamente para ajudar o diretor e todo o sistema pedagógico poder ter mais liberdade para trabalhar e não ficar cuidando de lâmpada apagada, não ficar cuidando de descarga estragada no banheiro, muitas vezes a questão do uniforme, que também está colocado nesse projeto. Então, a gente viu também através da inteligência da Polícia Militar que ali a manifestação é muito mais de professores da Universidade Federal, né, porque estão em greve contra o governo federal e estão usando essa votação para tentar engrossar a greve das universidades federais. E, lamentavelmente, a gente fica triste
porque esses mesmos sindicalistas foram contra as 3 merendas que hoje nós damos para os alunos, foram contra a escola cívico-militar, que é um sucesso, nós temos fila de espera de escolas querendo entrar na cívico-militar, foram contra as escolas em tempo integral que nós implantamos no Paraná, foram contra, inclusive, a gente dá uma reestruturação na carreira dos professores da base, eles queriam que eu desse para as carreiras de cima, e eu não topei isso, mandei dar para aqueles que realmente estão na sala de aula. Né? E eles também foram contra. Então a gente sabe que são contra porque são manipulados por partido político e nós vamos enfrentar, porque a gente tem a melhor educação do Brasil e estamos confiantes que esse projeto vai transformar ainda mais a nossa educação.